A graça e a paz a todos. Amém? Nós temos na palavra de Deus, neste momento, o texto de Tito, capítulo 1, versículo 9. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos tomar esta leitura do texto para começarmos esta meditação. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Maravilhoso Deus e nosso Pai Celestial, descansamos na Tua graça, quando somos responsáveis pela entrega de Tua palavra. E o poder do Teu Espírito é o realizador de tudo isto, tanto na transmissão como na experiência. Tu vais fazer esta obra em nome de Jesus. Amém. Retendo, olha lá para o seu texto. A fiel palavra, não diz assim? Que é conforme a doutrina. Faz favor de notar aí, que não se trata de a doutrina conforme a palavra. Não é assim que está escrito aí. Olha bem para o texto de Tito 1:9, dizendo: retendo a fiel palavra que é conforme a doutrina. É a palavra que é conforme a doutrina ou é a doutrina que é conforme a palavra? Veja bem no texto, que às vezes a gente responde da cabeça e a cabeça sempre pensa errado. Agora faz favor de ver, não te parecia que a doutrina tem que ser conforme a palavra? No entanto, o texto está dizendo que a palavra é que é conforme a doutrina. E toda vez que você se acha em choque com a palavra de Deus, admita que alguma coisa esteja errada aí. Mas nunca em Deus, nunca em sua palavra. Tenha esta reverência, ao menos na área da ignorância, lembrando disto. Há um choque aqui, um lado tem que estar errado, e tenho certeza que não é o de Deus. A partir do mérito deste mesmo assunto que estamos com ele em foco. Então quer dizer que antes da palavra existir, já existia a doutrina? É preciso então saber que a palavra procede da doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é aquela verdade eterna que Deus tem. E que Ele resolveu transmitir esta verdade eterna por meio da palavra. Vamos fazer uma pergunta. A senhora tem que escrever uma carta para uma amiga, está bem? Muito bem. Mas a senhora vai lá, pega o papel, pega a caneta, etc, etc, e senta lá, mas não tem assunto. O que a senhora escreve? A senhora não tem assunto. O que a senhora escreve? Como é que vai começar? Não tem assunto. O senhor vai escrever um artigo para o jornal da cidade. Ou então vai escrever um artigo para um jornal religioso. Não é? Mas o senhor prepara todo o material, vai lá, senta-se ao lado da sua máquina, coloca ali o seu material, etc, etc. Mas não tem assunto. O que o senhor vai escrever? Qual é a primeira frase que o senhor vai usar? Não se começa, não entende? Antes da palavra escrita, tem que haver um assunto para ser escrito. É isto que a Bíblia chama a atenção aqui nesse versículo, dizendo que a palavra, ela já é o velho assunto de Deus. Antes de existir palavra, isso já existia. Eu chamo a vossa atenção para este ponto, para lembrarmos que a Bíblia não foi escrita por acaso.
Eu, para dizer a verdade a vocês, eu já escrevi coisas que eu mesmo depois me admirei. Eu fiquei pensando, mas eu não estava prevenido para escrever coisa tão admirável assim. Que confusão. Depois notei que outras pessoas também admiraram daquilo que eu escrevi, mas parece-me que não estava na minha prevenção. Mas Deus nunca foi surpreso com a palavra que Ele inspirou a Escritura para dizer, eu não havia pensado nisso antes. Havia sim, havia pensado eternamente antes, sabendo o que dizer. Eu me lembro que há pouco tempo um pastor chegou para mim e tomou o texto de 1 João 3,9. Era um estudo entre diversos pastores e leigos. E durante este estudo, este pastor me aparteou, dizendo, me dá licença aí. Pois não, e leu esse texto, vamos ler. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Ele repetiu esta frase, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Os senhores estão entendendo a frase que o implicou? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Está aí na Bíblia? Sabe o que esse homem fez? Com a Bíblia na mão aqui, levantou o dedo para cima e disse, eu não entendo isso. Aí eu pude lhe responder, meu amado, isso que está escrito aí, que você não está entendendo, não foi escrito aí por um tolo que não sabia o que dizer, não foi escrito isso aí por acaso, não está escrito isso aí como um erro de tradução. Enfim, o que está escrito aqui é a eterna verdade, a eterna doutrina de Deus. Deus pensou em sua grande e perfeita sabedoria, eternamente para declarar que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Está aí na Bíblia, porque esta é a verdade de Deus. Agora dá licença, vou lhe dar uma orientação. Estas coisas a gente nem entende, sabe? Porque o caminho certo é crer. Eu não entendo a profundidade desta verdade, mas eu entendo que aquele que pôs isso escrito aí, merece fé. Sabe o que esse pastor fez? Ele disse que naquele momento baixou a cabeça. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que ele nunca havia crido em Bíblia coisa nenhuma. Baixou a cabeça naquele momento e disse, ó Deus, então dá-me essa fé, para eu confiar na tua palavra, para eu crer. E ele disse que naquele momento se abriu diante dele uma porta. Ele disse, se abriu uma porta. Ele disse, essa porta está lá em Atos 14, 27. Essa se chama porta da fé. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. A porta da fé. Eu sei que há muita gente que está nos ouvindo aqui nesta manhã, como sempre nos ouve, sempre, e ouve também a tantos pregadores, mas não estão dando importância à palavra de Deus, sabe, irmãos? Eu sei qual é o propósito, é o assunto do boletim. São pessoas que estão procurando alimentos para o seu engano, para o seu auto-engano. Eu sei o que eu quero, eu sei o que pretendo, chama-se isto preconceito. Ouve com preconceito. Se você disser alguma coisa que a mim me agrada, essa eu aceito. Mas se disser alguma coisa que eu tenha que mudar, esta eu rejeito. Há poucos dias nós fizemos um estudo
E o assunto era: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Esse texto está em Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma. E então fizemos um breve estudo mostrando que um santo, um filho de Deus, não pode se endividar. Até que pode, mas não deve. E analisamos esse assunto em outros lugares na Bíblia. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 42 e 43. Vamos ler ali aquela passagem onde Deus diz: e as maldições que eu hei de lançar sobre você serão estas e aquelas e dívidas. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Está falando de dívidas. Deuteronômio 28. Vamos lá. Eu quero realçar este ponto. 43. Siga até o 44, por favor. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Você sabe o que é cauda? Sabe o que é cauda? Uma vez um pastor ficou muito zangado comigo, eu acho que não me perdoou até hoje, porque ele disse que eu faltei com a ética em chamá-lo de rabo, mas não foi eu. Foi Deuteronômio capítulo 28, verso 44, que disse que o credor é cabeça do devedor, e o devedor é o quê? Pode falar, é rabo do seu credor. Não está sendo o Brasil rabo dos bancos credores? Eles não estão fazendo de nós o que querem? Eu me recordo que uma vez o nosso ex-presidente Figueiredo gritou lá: aqui na nossa soberania ninguém toca, nós somos um povo independente. E dali, na semana seguinte, chegou uma grande comissão do FMI dizendo: viemos aqui fazer uma devassa nos documentos particulares dessa nação, e fizeram. Quem é que disse que não toca na sua soberania? O devedor está submisso ao seu credor, tem que fazer o que eles querem. Sabe, irmãos, depois que uma pessoa ouviu tudo isso aqui, chegou para outra e disse: puro legalismo, eu não aceito isto. Sabe por quê? Porque está até aqui de dívidas. Não quer mudar de vida, então, não é? Contesta a palavra. Agora, quem é que disse que esta pessoa se livra do julgamento de Deus? E julgamento imediato. Eu me lembro de um homem que saiu, aliás, dois homens, um deles saiu diante deste assunto escarnecendo, zombando. O outro saiu bravo, muito zangado. Eu até tive a impressão que aquele homem não voltaria mais à igreja, mas continuou voltando. Ele estava endividado. E contestava, e contestava. E a certa altura, eu vou lhe dizer o que aconteceu. Quando o oficial de justiça chegou em sua casa para citar o seu último bem, ele tinha 12 filhos, a maioria menores. A fazenda já tinha ido, as propriedades diversas já tinham ido. Agora a citação era da sua mansão, uma casa bonita na cidade. E na última hora, o oficial de justiça disse: o juiz disse que é para citar também a sua caminhoneta. Aí ele se voltou para o oficial de justiça: mas será que você não pode ter ao menos misericórdia? Você não pode dizer lá que você não viu a caminhoneta? E que você, portanto, não a citou? Olha, é a minha última ferramenta. Afinal, eu ganho meu pão andando nesse carro agora. E quando o oficial de justiça excluiu a caminhoneta da citação e virou as costas,
A esposa o abraçou e disse: onde é que viemos parar? De ricos que éramos. E choraram se abraçando. Ele disse: naquela hora eu me lembrei daquele dia maldito em que eu me rebelei contra a palavra de Deus diante de você. Aí ele estava contando a sua experiência. Ele disse: nesse dia foi que eu encontrei arrependimento. Ele disse: pastor, também eu descobri que eu sou um homem muito duro. Mas aí não é duro de coração, é duro de cabeça. Quando nós chamamos de cabeçudo, que não ouve, que não atende, que não recebe a palavra. Precisa mesmo de burdoada forte. Ele disse: mas nesse dia eu chamei a Maria para o quarto, nos ajoelhamos e eu me rendi a Deus, dizendo: a tua palavra tem feito tudo isto. Isto aqui não foi o meu erro, não. É a tua palavra mesmo que me levou a esta experiência. Agora tu sabes que nós não temos nada. Também tu sabes que agora não temos mais dívida, porque isso tudo agora liquidou. E se não liquidou, não temos condição para liquidar o restante. Mas tu sabes que esta maldita dívida jamais entrará em nossa casa pela compra de um pedaço de pão. Eu não estava mais pastoreando este irmão quando estas coisas aconteceram. Mas bem mais tarde, eu fui encontrá-lo num outro estado, morando à beira de uma cidade boa. E como é que vai você? Ele disse: eu sou fazendeiro outra vez. Tudo bem, agora está bem. Agora está muito bem. E agora estou muito bem. A minha fazenda é daqui a 3 quilômetros da cidade. É uma boa fazenda. Agora eu estou muito bem. Mas você não conhece a história da minha baixada. Eu disse: não conheço. Disse: vamos lá em casa. Me pôs na caminhoneta e fomos para a casa dele lá na fazenda, encontrando com a sua família tão querida, com quem tive muita comunhão no pastorado. E ele então me contou essa história. Disse: eu só criei na palavra de Deus no dia em que eu fiquei sem nada. Mas nesse dia eu jurei a Deus que na minha casa jamais entraria um pedaço de pão sequer, por dívida. E isto aconteceu. Pastor, antes de eu entregar a casa naquela penhora, eu recebi um telefonema lá daquelas grandes cidades, Franca, Ribeirão Preto, por ali, dizendo: você pode arranjar para nós uma fazenda em Mato Grosso, mas é uma grande fazenda que nós precisamos. Você que entende de fazenda, tem lidado com negócios de fazenda, você veja isso aí para nós. Pois não. Mas naquele mesmo dia ele conversou com um fazendeiro ali da sua cidade que tinha uma grande fazenda em Mato Grosso. E naquela bendita hora, ele ganhou uma comissão no negócio daquela grande fazenda para aquela companhia, em que imediatamente ele resgatou a sua residência, a sua mansão. E dali em diante, ele saldou um recurso muito bom para trabalhar, mas plenamente à vista. Ele disse: dali então é que eu pude ver o meu crescimento, pastor. As maiores tolices que eu empreendia me dava lucro. A princípio eu vivia de mentiras, vivia de cambalachos, vivia de artes de toda a espécie para ver se eu ganhava dinheiro. Eu não conseguia. Mas agora, um mero sim, um mero não, já era lucro. Tudo se tornou, como dizemos por aí, de vento em polpa. A minha vida foi ricamente abençoada. A minha família está bem. A minha família toda estudou. Eu tenho filhos no ministério da palavra de Deus. Deus está fazendo uma obra maravilhosa na nossa família. E a coisa muito gloriosa é que eu não sei como agradecer a Deus, como hoje nós temos fartura
e estamos felizes. Eu fui revê-lo de novo em Curitiba, àquela altura, já morando lá. Disse, a fazenda continua lá no interior, e alguns anos depois, passando por lá, ele havia falecido e a esposa também. Mas eu queria agora chegar ao ponto com vocês. A palavra de Deus não é brincadeira. Eu sei que há muita gente que brinca com ela, muita gente que a encara com preconceito, mas é uma infelicidade muito grande que a pessoa está contraindo para si. Agora aqui, eu queria destacar aquele ponto que havíamos abordado de início, é a palavra a doutrina. Mas afinal, qual a diferença entre a doutrina e a palavra? Bem, a doutrina é esta verdade pré-existente, sabe? E a palavra é esta verdade pré-existente comunicada só. E eu até quero crer, como qualquer pessoa que pode crer, que Deus tenha muito mais doutrina do que o conteúdo da palavra que nós temos escrito aqui. É lógico. É assim quando a gente lê de um escritor, não é? Que livro maravilhoso. De certo, esse autor tem mais coisas além do que está escrito aqui. Então, nosso Deus tem. Mas que o que ele pretendia nos transmitir está cercado dentro do plano da Bíblia revelada. Eu sei que há muita gente que quer dizer, eu vou buscar as revelações ultrabíblicas. Olha aí o desastre. Fica na Bíblia, porque ela contém o tudo que a humanidade precisa. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 6, onde a palavra de Deus nos mostra como exemplo dos ministros ainda, dizendo, nós queremos ficar somente na palavra de Deus. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. É 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O texto nos mostra aqui que se alguém quiser ir além do que está escrito na palavra, está apenas se ensoberbecendo, está se exaltando, está se orgulhando. E a outra coisa que acontece aí nesse versículo que declara, é o choque. Porque quando vamos além da palavra, nós perdemos a igualdade com o povo. Nós assumimos uma superioridade. E sei eu, que se eu me colocar nesta posição, eu vou ter muita dificuldade de me relacionar com os menores. Portanto, não pode haver união, comunhão, aproximação. Daí o texto dizendo, é isto que traz divisões. É isto que traz separação. É isto que traz choques. Porque uns ficam na palavra. Eu fico na palavra. E você? E você? Desculpe a expressão. E você? Fica na palavra, então estamos unidos. Então não há superioridade. Não há nada que nos diferencie dos outros. Não estou entendendo isso aí. Mas agora, a palavra de Deus nos mostra que nesta palavra nós temos este laço de união. Quero agora chamar a sua atenção para um ponto. É doutrina antes da palavra, sabe? Depois então vem a palavra, agora depois da palavra vem de novo doutrina. Você entendeu? Porque você leu uma carta do assunto que a pessoa queria escrever. Leu, agora depois de lido, vem você assumir a compreensão daquilo que você leu. Isso aqui chama-se de novo doutrina. A doutrina pré e a doutrina post a palavra.
O que é a esta altura o entendimento da doutrina que procede da palavra a esta altura? Porque nós, ao lermos a palavra, estamos também aprendendo o que Deus quer nos dizer. Assim que a palavra torna-se uma ponte, não é? De Deus a nós, para nos transmitir a doutrina. Antes era a doutrina, esta veio por meio da palavra, e agora da palavra nós temos a doutrina, porque é isto que nós precisamos conhecer na Bíblia, sabe? Eu quero conhecer na Bíblia o que Deus tem para me dizer. Você não sabe ler a Bíblia? Você não sabe ler a Bíblia? Então, por favor, lembre-se que deve ser este o propósito de se ler a Bíblia. Faça favor de escrever isto aí. Devo ler a Bíblia com esta indagação: o que Deus tem para me dizer? Se você abrir a Bíblia com este propósito, você não tem preconceito. Todas as vezes que abro este livro, eu o abro com uma oração, dizendo: é a tua palavra, Senhor. Fala-me o que tu tens para mim. Eu não pretendo abrir a Bíblia para aprovar as coisas que eu ando pensando. Isso se chama preconceito. Nem pretendo ler a Bíblia para achar aquelas passagens que me agradam e detestar as que não me agradam. Isso se chama preconceito. O preconceito está em toda esta área, que não seja aceitar o que Deus tem para nos dizer. E o que Deus tem para nos dizer, de sua palavra, meus irmãos, chama-se doutrina outra vez. E quando você está aprendendo a doutrina da palavra, você está em contato com os fatos eternos de Deus. Porque ali na palavra onde está escrito: não matarás, ali na palavra onde está escrito: sede santos, sabem? Isto já era verdade antes da Bíblia ser escrita. E agora, quando você chega e descobre esta verdade, sede santos, você está diante de uma eterna verdade. Ela não foi inventada agora aqui. Ela já existia antes da Bíblia. Depois, nós temos na palavra de Deus alguma coisa que vai chamar a nossa atenção. A igreja primitiva, meus irmãos, não tinha o Novo Testamento. A igreja primitiva tinha, não o Velho Testamento, mas do Velho Testamento, alguns fragmentos. Não sei quantos. Era preciso muito recurso para se possuir um dos livros do Velho Testamento da Bíblia. Que aquilo era um pergaminho, geralmente coisa cara, escrito à mão, aquilo lá custou trabalho, isto vale muito. E além disso, não eram tantos os leitores também. Mas dentro da igreja primitiva, a única Bíblia era uma série de fragmentos do Velho Testamento. Mas agora, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja está nascida, não é? E temos aqui, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu gostaria que os irmãos agora ficassem sabendo o que é a palavra apóstolo. Por isso, lá em 1 Coríntios 12, 28, a palavra de Deus diz que Deus colocou em primeiro lugar o que, meu irmão? Não se lembra? 1 Coríntios 12, 28, Deus colocou em primeiro lugar
E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Não é um preconceito miserável colocar em primeiro lugar línguas? Aí o texto colocou línguas em último lugar nessa lista. Como estão derrotados os nossos irmãos linguarudos, né? Coitadinhos. Por que não são apostólicos? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, em primeiro lugar, o que? Apóstolo. Você não sabe o que é apóstolo, não é? Tem mais disso, quando a gente não sabe o que é uma coisa, a gente não dá valor. Eu posso encontrar aí uma máquina, não é? De importância tremenda. Mas eu não entendo nada disso. Sou capaz até de empurrar com o pé para desocupar o caminho da minha vida e vou para frente. Eu não entendo isso, não vou dar valor. O que é apóstolo? É muita ignorância passar. Por isso que a Bíblia está colocando em primeiro lugar e deixarmos isto relegado ao nada. Meus amados, o apóstolo aqui está como aquele cabo único que segura todo o peso da nossa vida. O apóstolo aqui é aquele peão central de todo o fundamento e da segurança doutrinária da igreja e do povo. Mas o que é apóstolo? O apóstolo é aquela pessoa a quem Deus concedeu o dom de sondar a doutrina de Deus, como exatamente Deus quer, e ministrá-la ao povo. Faz favor de dar atenção ao texto de Atos 2:42, e você vai perceber que a preocupação da igreja era atender o que os apóstolos tinham para ensinar. Porque estes são os arautos, mais do que arautos, são os que recebem o conselho de Deus para nos transmitir a interpretação da vontade divina, do que o que Deus quer para nós. São estes apóstolos. No capítulo 15 de Atos, o problema surgiu. E a igreja, naturalmente, a esta altura, precisava se ver livre de uma das muitas heresias que tem invadido a igreja em todos os tempos. Capítulo 15, vamos ler primeiro o verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Isto aparece aqui mostrando que estes homens já não pregavam mais a salvação pela graça, pregavam a salvação pela guarda da lei, pela circuncisão. Então já está transtornada a nossa mensagem. Mas no versículo 2, é bom notar que ainda armou-se discussão contra estes heréticos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Mas parece que isto não resolveu. Paulo e Barnabé discutindo com eles: não é circuncisão, irmão, é a graça. Não é guarda da lei, irmão, é a graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a circuncisão, porque existem os cabeças duras. Todo homem é errado quando ele não é regenerado, é duro para se ceder. É uma das características de um homem regenerado, ele é maleável. Onde a verdade chegou, ele se estende como estanho derretido. Não tem reação.
não tem endurecimento. Onde se manifesta o endurecimento é falta de regeneração. Mas entra o versículo 6, que a essa altura nos mostra o caminho da solução. Por que não? Tem um caminho de solução aí. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E então agora, o que vamos fazer? Já discutimos, não conseguimos persuadi-los. O que vamos fazer? Vamos nos reunir com os apóstolos. Por quê? Porque estes apóstolos são os arautos de Deus que vão, por certo, nos apresentar o caminho da solução. Versículos 22 e 23, aqui já é a apuração daquela questão. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Eu gostaria que os irmãos entendessem que quando procedia dos apóstolos, estamos aqui diante da autoridade, que significa a interpretação do que Deus tem para nos transmitir. Eu sei que muitos chegam a esta altura dizendo: nós não queremos nada com o apóstolo, nós vamos logo diretamente a Deus. É soberbo, é inchado, vai cair, porque estes apóstolos estão colocados com o dom do Espírito Santo para transmitir a interpretação da palavra, comunicando a doutrina que Deus tem para nos dar. E agora, meus amados, o que é doutrina? A Bíblia nos fala muito desta palavra sã doutrina. Eu até acho muito importante. Vamos ver aí Tito 2:1, falando desta sã doutrina. Eu acho que tem fundamento esse adjetivo. Tu, porém, fala o que convém, à sã doutrina. Porque sã doutrina. Aparece isso também aí em 2 Timóteo 4:3, falando dos heréticos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Nós não queremos essa doutrina. Por quê? Porque esta é a sã doutrina. Nós não a suportamos. Eu gostei tremendamente do artigo do nosso boletim hoje, porque ele chegou exatamente em cima do meu assunto, e mostrando inclusive que os homens detestam a verdade, preferem aquilo que os engana. Não suportarão a sã doutrina. O senhor pode então definir para nós o que é doutrina? Vamos definir. Vamos definir. Doutrina é aquele ensino, doutrina é aquele ensino que, em primeiro lugar, se harmoniza com toda a palavra de Deus. Isso aqui é chave. Quantas vezes, meus amados, eu tenho descoberto um ponto na Bíblia. Que maravilha! Muito bem, muito bem. Acho que agora destaquei aqui uma nova doutrina, uma coisa até parecendo sensacional. Muito bem, em primeiro lugar, vamos colocá-la no laboratório de teste. O primeiro método experimental ou da experimentação é: isto está conforme toda a palavra de Deus? Mas já estou vendo que está em choque aqui, em choque ali, em choque lá, em choque acolá.
Muito bem, minha bela doutrina. Vá para o lixo, porque não se conforma, não se harmoniza com a palavra de Deus. É preciso ser, antes de tudo, honesto com a palavra de Deus. Agora tem uma coisa, viu, irmão Daniel? Nós não gostamos de jogar fora aquilo que nós criamos. Não, mas eu elaborei esse plano aqui, não é? E, bem, é para jogar fora. É para jogar fora. Não se harmoniza com a palavra de Deus. No cômpito total. Segunda coisa que caracteriza a sã doutrina. Aliás, nós estamos falando aqui da definição da sã doutrina. O segundo ponto é que esta doutrina se identifique. Vejam bem. Se identifique com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tem uma coisa com a outra? Tremendamente tem. Tremendamente tem. Gálatas capítulo 2, versículos 21 e 22. 21 e 22. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. É só esse verso, né? É o 21. Você note aqui, se a minha justiça provém da lei, como é que diz a outra versão? Cristo morreu em vão. Logo, justiça procedente da lei não funciona como sã doutrina, porque anula o sacrifício de Jesus Cristo. Você entendeu? A regeneração que estamos vendo na Bíblia, primeiro consta da morte de um pecador, com Cristo na cruz do Calvário. Mas se alguém pregar que a regeneração é pelo ato batismal, que você entra lá naquele batistério, mergulha ali, sai do outro lado regenerado, o que é feito do sacrifício de Jesus Cristo? Precisa porventura passar pelo sacrifício de Cristo ao passar por aquelas águas? De vez em quando alguém diz que eu já morri e ressuscitei no batismo. Digo, não, senhor. Então não foi com Cristo, porque Cristo nunca morreu afogado no batismo. A morte de Cristo é crucificada e a tua tem que ser crucificada também. E daí nós temos outras coisas que não suportam, sabem, o teste do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício de Cristo é o centro de toda a verdade, onde nós podemos conferir todo o nosso conhecimento. Agora nós temos ainda um terceiro dado em torno dessa questão da sã doutrina. Não existe uma sã doutrina que não produza fruto. Se a tal doutrina é infrutífera, o seu destino é a lata de lixo. E então a terceira coisa é que a sã doutrina é aquela que leva a frutos para a glória de Deus. Esta é a sã doutrina. Primeiro lugar, confere com toda a Bíblia. Segundo lugar, se identifica com o sacrifício de Cristo. Em terceiro lugar, produz frutos para a glória de Deus. Eu estou vendo gente levantando por aí doutrinas que em lugar de produzir fruto tem produzido desânimo e confusão. Não tem nada de sã doutrina. E daqui então, a palavra de Deus vai nos mostrando estas coisas maravilhosas a respeito desta doutrina. A mensagem que nós temos que levar ao mundo tem que ser simplesmente esta doutrina. Atos, capítulo 5, versículo 28.
dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. E, meus amados, essa doutrina, que é sã, realmente vai enchendo os corações, vai enchendo as pessoas de experiência. E cada pessoa vai encontrando uma satisfação plena. E todas as pessoas que são curadas estão prontas a propagar a sua experiência e aconselhá-la, ao aconselhar a outros esta mesma experiência. Eu tenho certeza que é na base da doutrinação que a palavra de Deus vem prevalecendo. Lá no capítulo 17 de Atos, quando Paulo, 17 e 19, estava lá em Atenas, o povo quis ouvir a mensagem de Paulo, porque ele era portador de uma certa doutrina. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Vamos lembrar que qualquer pregador que tenha de se levantar para pregar a palavra de Deus, precisa ter segura aquela doutrina que Deus quer transmitir ali. Eu sei que muitas vezes uma pessoa diz: não precisa estudar. Precisa sim, porque você tem que ir lá na palavra de Deus, conhecer a doutrina que a palavra de Deus nos tem. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos não eram uns vagabundos, eles eram homens profundamente ocupados, e ocupados com um assunto sério. Primeiro o versículo 2, depois o versículo 4, pode ser até em seguida. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É bom notar que se uma pessoa se dedica ao ministério da palavra, tem muito que estudar. Muito que estudar. Porque a doutrina de Deus é vastíssima. E o povo precisa ser alimentado de doutrina, irmãos. Há poucos dias, um irmão deu-me a seguinte notícia: o nosso pastor assumiu aqui o pastorado, temos lhe dado um salário condigno, mas a nossa igreja, cada dia, vai se tornando menor. O povo que começou a reunir era e agora está reduzido a quase nada, a muito pouca gente. Então eu me lembrei daquele pastor que vai alimentar o seu rebanho, sabe? E chega lá, como é que se chama? Como é que se chama bois? Como é que se chama ovelhas? Como é que se chama galinhas, etc. Não é? É aquele modo com que o pastor já está identificado com o rebanho, não é? Eu me recordo de uma senhora que chamava a galinhada toda com esta expressão: galinha vinha até voando, vinha até bater nela. Depois nós temos outros pastores que têm músicas especiais para se comunicarem com seu rebanho. Eu até gostei muito do sistema do nordestino, que quando ele sai pelo campo, ele tem uns cânticos todo regional, aquilo enche, aquilo arrepia a gente. Ele está se comunicando com o rebanho, e a palavra de Deus disse: as minhas ovelhas me conhecem, e elas ouvem a minha voz. Elas não seguem o estranho, elas me seguem. Eu sou o pastor que dou
um sinal para as minhas ovelhas, que não é um sinal maçônico, não é? Mas é um sinal pastoral. Chamo as minhas ovelhas, elas levantam a cabeça, elas me reconhecem, elas vêm a mim e elas encontram alimento, por favor. Porque se você chamar o seu rebanho, a sua manada, e essa manada chega, o que tem? Não tem nada, eu só chamei por chamar. Você não vai enganar esse rebanho por muito tempo, não. Eles não vão comparecer muito mais, não. Eu me lembro de animal que já vinha até rinchando, não é? Balando e mugindo atrás, porque sabe que agora vamos ter alimento. Mas se não tem alimento, se tem engano, e mais engano, e mais engano, e mais engano, daqui a pouco pode chamar que não vem mais, não é, irmão Gerson? Não vem mais. Nós estamos cheios de enganos. Estamos cheios de enganos. E então eu estava pensando do pastor daquela igreja, não é? Os irmãos vêm a uma igreja, vêm a uma reunião, muito bem, o pessoal chega lá, senta. O que é? Palha, 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 palha. Bem no outro domingo, eu não vou mais. Não, vamos sim, vamos. Quem sabe hoje vai ter um grãozinho lá no meio da palha, né? Então vamos, chega lá, é palha, e palha, e mais palha, e mais palha. Este rebanho também vai se desiludindo. E esse irmão ainda disse uma coisa: se esse pastor não acordar, daqui a pouco ele vai ficar sozinho lá no púlpito da igreja, porque não vai ninguém mais ouvi-lo, porque não tem nada. Não tem nada. Eu fiz um exame com este irmão. Eu digo: você sabe o que é que esse pastor não tem? Ele disse: eu não sei. Eu digo: ele não tem a vida de Cristo. Esse pastor nunca morreu e nunca ressuscitou com Cristo para que Cristo seja a sua vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E você sabe o que significa a vida em abundância? Significa a vida para dar para os outros. Quando um pastor tem vida em abundância, ele tem aqui para si e ele tem em condições de transmitir ao povo. O povo sai com porções dessa vida abundante de Cristo. Que a palavra abundância aí já é o vaso seu que já encheu, sabe? E agora está derramando para fora para benefício de outros. É a palavra abundância. Isso não é só de pastor. Qualquer pessoa renascida que recebeu a vida de Cristo torna-se um centro de vida abundante para os seus circunstantes. Porque eu não estou pregando para aquelas pessoas que trabalham lá no escritório com você cada dia. Eu não estou pregando para aquela pessoa que está viajando com você cada dia. Eu não estou pregando para você que vai ao seu consultório. Eu não estou pregando, mas você é esta fonte, ou seja, esse canal dessa vida abundante de Cristo para todos. Eu não estou pregando para os funcionários da sua fábrica, mas você pode ser essa transmissão, ou esse transmissor dessa vida abundante de Cristo. E agora é o que nós destacamos na palavra doutrina. Gostaria de destacar finalmente que a primeira igreja batista de Londrina, na confecção e aprovação dos seus estatutos, ela fez constar o primeiro parágrafo do artigo 3, do capítulo 1. A igreja adota os princípios batistas enunciados no documento denominado Declaração dos Artigos de Fé de uma Igreja Batista, sendo este aprovado pela Convenção Batista Brasileira, e etc, 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 registrado, portanto, em cartório, no segundo ofício da comarca de Londrina, sob o número tal e tal, etc. Os artigos de fé são estes aqui. Mas e o que é isso? Aqui há uma certa organização doutrinária, porque a experiência, a essa altura, milenar do povo de Deus, tem despertado a conveniência
de se concatenar e de se reunir, pelo menos, os pontos fundamentais do sistema doutrinário que estamos encontrando na Bíblia. Isto quer dizer, mastigando uma quantidade de coisas para ficar pronta a quem queira aproveitar. E esses artigos de fé começam, como sempre, com a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Segundo, o Deus desta palavra. Terceiro, então já entra a queda do homem, o pecado na vida humana. E o quarto é já acerca do caminho da salvação. O quinto sobre a justificação pela graça, é claro. E o sexto a respeito da graça salvadora. E o sétimo é a regeneração, novo nascimento. E o oitavo é acerca do arrependimento e a fé. E o nono é sobre a eleição. Nono, que nós não cremos em pré-eleição. Pré-eleição é que o indivíduo é eleito antes de tudo. Para nós não, para ele só é eleito depois de regenerado. Por isso ele aparece em nono capítulo. Poderia então ser no primeiro capítulo. Mas não existe pré-eleição para nós. Para nós existe eleição do regenerado. Um regenerado está mesmo eleito, não há dúvida. E daí por diante os irmãos vão encontrar, então, depois da eleição, a doutrina da santificação, e depois a perseverança dos santos, e depois a concordância entre a lei e o evangelho, que o evangelho não é contra a lei coisa nenhuma. Depois acerca de uma igreja, o que é uma igreja, e seguem os demais artigos, chegando até mesmo às questões da escatologia, como cremos aqui. Outro dia eu li um artigo de um pastor que se diz orientador doutrinário na Convenção Batista, e ele apontou certa coisa lá que eu ainda estava observando aqui. Nós não podemos aceitar aquilo. Aquele pastor está fora das doutrinas propriamente dos próprios batistas. E agora aqui nós vamos terminar lembrando mais uma vez aos irmãos esses artigos de fé. Os irmãos podem conversar lá com o irmão Valdir, ele terá isto em condições de fornecer ao povo. Eu tenho mais uma observação que eu não vou falar aqui. E quero lembrar somente mais este ponto, é que escapando da doutrina da palavra de Deus, meus amados irmãos, estaremos metidos em heresia. E a palavra de Deus declara que heresia não é coisa divina, não. Heresia é produto da carne, e os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Vale a pena lembrar que a doutrina é a que nos fundamenta, que nos assegura e que nos preserva, e é fora dessa doutrina que a gente se desorienta. Vamos curvar a cabeça nesta oração. E a tua oração seja esta: Senhor, firma-me na sã doutrina que procede da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.